Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, Casa de Orações, Estudos e Passes. Essa é a apresentação do Evangelho de Jesus, de número 118. Hoje, dia 26 de outubro de 2022. O Evangelho hoje vai nos mostrar que não é preciso dinheiro para fazer o bem, para praticar a caridade. A caridade pode ser material ou moral, vocês vão ver a explicação que vai ser dada. O importante é que exista a caridade, pois fora da caridade não há salvação. Passam de 688 mil mortos por Covid no Brasil. Média de desencarnados por dia, atualmente, é de 158. Não acabou ainda, tá? Todo cuidado é pouco. Nossas orações a quem se foi e a seus familiares, tá? O sorteado de hoje, o quadro sorteado é de Jonathan Oliveira. Jonathan, faça contato conosco para você poder estar recebendo, né? E a ganhadora do livro, Edna Maria. Vimos que você não é de Tambaú, mas você tem amigos aqui. Peça para que algum amigo pegue para você, para que você possa estar recebendo futuramente o que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, que fazem parte do Pentateuco, que nos orienta para ter uma vida melhor enquanto aqui na Terra, tá? Bom, eu quero fazer umas lembrancinhas. Essa moça bonita que aparece na tela aqui atrás, na cor branco e preto, é Meimei. Meimei, em sua última encarnação, recebeu o nome de Irma de Castro Rocha. Nasceu em Mateus Leme, Minas Gerais, a 22 de outubro de 1922. E deixou o plano físico em Belo Horizonte, a 19 de outubro de 1946. Para vocês verem, ela teve uma encarnação muito curta, né? Por apenas 44 anos. Né? Nos estudos sempre foi uma aluna brilhante, mas cursou somente até o segundo ano do curso normal, para a formação de professores primários. Devido à sua enfermidade, adquiriu grande cultura ao devorar livros, porém nada escreveu, né? E ela, em 42, casou-se com Arnaldo Rocha. Sobre a origem do apelido Meimei, seu marido nos traz a seguinte explicação. Meimei significa vida e mensagem. Arnaldo Rocha, Alberto de Souza Rocha e o Wallace Rodrigues, né? No Clarim, nas páginas 47 e 78, falam sobre isso, né? E o marido dela passou a ser um grande divulgador da doutrina à medida que ele recebia as mensagens dela lá da espiritualidade. É fantástico, né? Queiram ou não queiram entender, mas é fácil. Eu tive dificuldade, confesso, tive dificuldade de aceitar a reencarnação. Mas depois que eu aceitei a reencarnação, eu vi que tudo é muito mais fácil à medida que nós tenhamos crença e acreditemos no que a doutrina de Jesus nos mostra, né? Não esqueçam, no dia 5 de novembro, sábado, às 13 horas, né? Cartas Consoladoras, com a presença de Newton Stuck, Carol Fontes e Diego Garcia. São 3 médiuns. Lógico que o Newton é o coordenador desse grupo. No Centro Cultural, ao lado do ginásio da Eteoliana, para entrar, é facultativo levar 1 quilo de alimentos não perecíveis, né? É uma oportunidade muito grande para aqueles que ainda estão, como eu estive tempos atrás, em dúvida sobre crer ou não crer na reencarnação. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, né? Bom, hoje eu trago de volta o Zé Carlos de Luca, que vendeu, né? O Zé Carlos de Luca, o livro que eu vou ler é O Médico Jesus, 152 páginas, 49 capítulos, né? O autor de Luca, que nos seus 29 livros, né, já vendeu o equivalente a mais de 1 milhão de exemplares. É respeitável, né? E com detalhe, a venda desses livros atendem cerca de 110 mil criaturas que necessitam do mínimo para viver, tá? A página que eu vou ver é a 62. E a gente fica sempre preocupado, né? É sempre doente, tem que procurar um remédio, mas tem um remédio aqui baratinho pra caramba, né? Paciência é remédio. E esse é o capítulo do nosso amigo De Luca.
que ele fez um comentário a partir um comentário do Deepak Chopra, que é um médico indiano, né, radicado nos Estados Unidos, formado em Nova Delhi, e escritor, professor de espiritualidade e medicina, corpo e mente. Nasceu em 47, né? Nasceu em 47, ele deve estar com seus 70 e poucos anos. Deepak Chopra, né? Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. É uma informação importantíssima, tá? No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem um concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. Quem que não sofre disso, né? 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão a ciência médica denomina o enfermo de paciente. Né? A gente sabe por quê, né? Tiver no consultório, demora 1 hora, 1 hora e meia para ser atendido, né? É desse jeito. Então a gente é paciente mesmo, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença agora foi construída ao longo de muito tempo, portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer, e esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, onde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura? Talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ela qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Né? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. A Zélia sempre diz para a gente, né? Diz que a dor é uma bênção, porque é pela dor que a gente descobre. Por exemplo, se eu tiver com dor de cabeça, tem que ter um motivo. E às vezes esse motivo até é emocional, não é nem físico, né? Pois é. E assim vai. Então, se eu tiver, o sapato tiver uma pedra, eu vou perceber, então, eu sinto a dor e tiro a pedra do sapato e continuo a vida numa boa. Então, cabe a todos nós estarmos atentos aos pequenos detalhes que a vida nos oferece, né? O que a doutrina nos dá de graça, informações fantásticas sobre como nos comportar, como viver, como fazer da nossa vida algo melhor, menos dolorido, menos ruim. Todos nós temos coisas ruins, né? Mazelas. E, para vencê-las, nós precisamos ter paciência. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o item é a caridade material e a caridade moral. Instruções dos Espíritos, Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses 2 preceitos, nesses 2 ensinamentos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo, da sobra da mesa,
de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, em que ela viveu, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro, de vosso corpo terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar, no começo de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois lá no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, a tirar o sarro. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebam pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espiritual, a única verdadeira, estão às vezes muito, mas muito abaixo. Eis o merecimento, que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido, desprezado, talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então a irmã Rosália, ela nos dá o seu exemplo de como podemos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Ela mostra a ajuda que fez a um dos pobres do período em que ela estava encarnada e que conseguiu beneficiar. E ao chegar lá na morada celeste, o encontra e pôde observar que ele é um espírito de muita luz, onde ela teve que pedir auxílio a ele. Olha que interessante. Este é um exemplo do que Jesus nos ensina. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito, porque somos todos irmãos. Portanto, não devemos repelir ninguém, nem leproso, nem mendigo, nem aqueles que sofrem, nenhuma pessoa. Nós devemos ajudar, porque cada um tem a sua missão. A gente vem na Terra para
cumprir as nossas missões. Às vezes passamos por dificuldades, mas temos muita luz, muito conhecimento, mas temos que passar. Então não importa, nós julgamos muito, né, a aparência. Nós não devemos fazer isso, devemos ajudar a todos. E como irmão, a Rosária nos disse, né, o irmão a quem não amamos pode ser, numa vida anterior, o nosso pai, né, a mãe, um irmão, um amigo. E qual seria a nossa sensação ou o nosso desespero ao vê-lo? A gente desprezou aqui, chega lá, ele é um irmão nosso, ou um pai. Praticai a caridade material, e mais ainda, a caridade moral, que é a mais difícil de praticar. Jesus nos pede, trabalhe com muito amor. Este é o fruto do trabalho realizado aqui. Então faça tudo com amor, tudo em auxílio dos outros, que se torna auxílios nossos também. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que esteja no nosso coração, nos abençoando, nos fortalecendo, para que a gente não esmoreça, não caia devido ao ataque dos espíritos trevosos que se encontram à nossa volta, que são os obsessores, não é? Trazendo toda sorte de enfermidade, de desequilíbrios, doenças. A gente está vendo com que, assim, desequilíbrio, fúria, eles estão entre nós, não é? Nos perturbando, a fim de que a gente caia e, não é? E se permaneça nessa falta de amor, de tolerância, de fraternidade, de equilíbrio. Então está difícil, a gente sabe, mas através da oração tudo a gente pode, não é? Porque o remédio para os espíritos inferiores é a verdade, é o amor, é a segurança que nós passamos para eles. Vem falar aqui, né, a caridade material e a caridade moral. O que é a caridade? É o amor que devemos ter, né, com Deus, com Jesus, os espíritos de luz que tanto têm nos auxiliado, e que a caridade, a gente sabe, é a maior virtude. E Deus, ao nos criarmos, nos deu a inteligência para que possamos saber pedir, saber se entrosar com as virtudes divinas, nos poupando de inúmeros dissabores, por nos afastarmos cada vez mais da verdade do nosso Pai misericordioso e nosso divino Mestre médico Jesus. Então, vamos buscar, que a gente vai receber, a gente vai
ser auxiliado, agraciado. A espiritualidade está ao nosso favor, nos abençoando. Todos aqueles que estão buscando, mas com muito amor, com muito respeito, as verdades, né? As leis morais, nós estamos recebendo bastante. Então, é com esse pensamento é que devemos hoje trazer a paz para que o nosso mundo saia da guerra, a luz para que o nosso mundo saia da escuridão, não é? A verdade das mentiras. Então, é hora de pensar mais e se voltarmos para os ensinamentos de Deus e de Jesus. Quando ele fala, amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Esses são os maiores, os 2 mandamentos da doutrina espírita. Se nós não amarmos o nosso próximo, nós não vamos crescer nunca. Nós vamos estar sempre na aflição, no desequilíbrio, nesse, não é? Você busca e nunca você está contente. Você está sempre vazia. O que nos falta é Deus. São os ensinamentos, a caridade que devemos fazer, o bem, não é? Para com o nosso próximo. Tudo isso é o alimento mais importante hoje para o nosso espírito. Então, busca com amor, coragem e o destemor sereno com que se conduzia, geravam embaraços naquele grupo simplório e algo alienado. É o que nós estamos vivendo hoje, alienados, fora da verdade, desequilibrando-nos, não é? Nos deixando levar pelos espíritos impuros, pelos espíritos que querem o poder, que querem transformar o nosso mundo em um mundo animalizado, um mundo perverso, onde Deus não tem vez. Então, vamos ter mais consciência e fazer sempre passar pelo crivo da lógica e da razão, para ver se nós não estamos, não é, desviando do caminho reto que Deus nos ofertou. É amor, é amar o nosso próximo. Nós vamos ter, com certeza, um equilíbrio, nós vamos viver melhores e nós vamos ajudar a combater as viroses, a guerra e todas as enfermidades que hoje, não é, estão sobre a nossa terra, nos deixando enfermos, distantes de Jesus e de nosso Pai misericordioso. É necessário uma grande transformação física, mental, moral, para que a gente continue a buscar e acreditar em Deus, nas suas verdades, no seu amor, né? Para que a calma, a paz possa estar presente no nosso coração. Só com Deus, só com Jesus, não é? Fala. Boa noite a todos. Dentro desse evangelho de hoje, né, caridade material,
e caridade moral, o que Jesus queria passar para a gente, o que Jesus sente sobre caridade, né? Então a gente fica pensando. Eu estava olhando uma das passagens do Evangelho de Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele curava, né? E naquela época, as pessoas andavam atrás dele pedindo a cura, né? E havia um cego, o cego de Jericó, que gritou: Jesus, me socorre, me ajuda. Ele falou assim para ele: o que você quer que eu faça? Você viu que respeito que Jesus tinha? Jesus não chegava e eu vou te curar. Não, o que você quer que eu faça? A gente, quando alguém precisa de uma ajuda, a gente... Desliga e liga, né? Quando a gente precisa... quando alguém precisa de uma ajuda, o que a gente faz? A gente vai... Espera só um minutinho. Acho que agora vai. Então, quando alguém precisa de uma ajuda, a gente não pergunta, a gente chega e quer fazer do nosso jeito, né? A gente vai invadindo, às vezes, a vida da pessoa. E Jesus, mais uma vez, nos ensina, porque ele perguntou: o que você quer que eu faça? Né? Aí ele falou: eu quero enxergar, eu quero ver, né? Aí Jesus curou ele. E naquela época, os mendigos, as pessoas, né, que eram doentes Pega o microfone só, Marcos. Só o da Dona Zélia usa para as duas. Só aquele da Dona Zélia usa para as duas. Pode tirar ele do pedestal. É o outro, Marcos. É o outro que está dando problema. Desliga-se daí. Então, aí, naquela época, eles davam para a pessoa uma capa, né? E essa capa dava o direito a eles pedirem esmola, né? Os mendigos, aqueles que tinham alguma deficiência. E quando ele foi curado, ele jogou a capa fora, jogou no chão, né? Então, ali Jesus deu para ele, vamos dizer assim, uma nova vida, né? Hoje a gente vê pessoas que querem sempre tirar proveito, né, da doença, e aquele cego de Jericó deu para a gente também um ensinamento, né? Porque quando ele jogou a capa, ele jogou também aquela oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, né? Esmolar. Não, ele não queria esmolar. Ele queria a cura para poder recomeçar a vida, né? E Jesus dizia assim, quando ele curava: vai e não peques mais. Por quê? Porque quando a gente continua no erro, toda a doença volta, né? Então, é um ensinamento para a gente. E também do livro, eu estava dando uma olhadinha, que também cabe muito bem a caridade, o capítulo é Sublime Renovação. O livro é Estante da Vida, psicografia de Humberto de Campos, escrito por Chico Xavier. Ele conta assim, que Tiago, um dos discípulos de Jesus, ele era muito assim, ele gostava muito de seguir Moisés, os ensinamentos de Moisés, Tiago, né? Esse discípulo de Jesus. E ele, quando Jesus morreu, ele ficou muito desgostoso, sabe? De ver tanta maldade, de ver que as pessoas só queriam ajuda e não queriam melhorar. Naquela época, hoje já tem muito egoísmo, muita maldade. Imagina naquela época, né? Que as coisas eram mais difíceis. Então ele pegou e pensou: eu vou me distanciar de toda essa maldade
eu quero ficar sozinho, porque o próprio ensinamento de Moisés falava que as pessoas tinham que se distanciar de tudo que era ruim. Então ele se distanciou, ele ficou 200 dias distante de tudo, de todos, porque ele queria encontrar Jesus. Aí, depois desses 200 dias, ele viu um pontinho de luz. E era Jesus se aproximando dele. Só que Jesus chegou e continuou caminhando. Aí ele falou: Jesus, eu pensei que o senhor ia vir aqui ficar comigo. Onde o senhor vai? Ele falou: eu vou até Jerusalém. Eu vou com aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no meio do sofrimento. Porque eu não vim pelos sãos, eu vim por aqueles que precisam de mim. Aí ele falou assim para Jesus: mas o que eu fiz de errado? Né? Eu fiz... Né? Ele falou: não, você não fez nada de errado. Mas ser bom, longe do trabalho, longe da maldade, é fácil. Eu quero ver ser bom lá, trabalhando, ajudando. E eu vim para isso. Aí Tiago ficou envergonhado, né? Pegou e foi para Jerusalém trabalhar junto com os outros discípulos. Aí Pedro, quando chegou no salão, né, viu Tiago sentado, curando as feridas das pessoas que estavam lá, precisando de ajuda, consolando as pessoas. Então é isso, Jesus fala isso para a gente. Ele não quer que a gente se distancie um do outro, porque a maior caridade é conviver um com o outro, é conviver com as diferenças, né? Quando a gente fala fora da caridade não há salvação, parece que é ir lá, dar uma cesta básica, dar um dinheiro, ajudar. É também, com certeza, mas é aquela que a gente faz com o nosso amor, chorando junto com o outro, né? Com a dor do outro, ouvindo o outro, né? E também tem uma passagem da vida do Chico, que eu ouvi esses dias, e Chico é um espetáculo, né? Chico. Então, ele fazia visita para as pessoas doentes, e um dia ele sumiu de casa, ninguém encontrava Chico. Aí o Chico apareceu no fim do dia e falaram: Chico, onde você estava? Ele falou: eu fui conversar com meus amigos, eu precisava conversar. Então, Chico não só fazia visita, mas também ele ia desabafar o coração dele, aliviar, ele também precisava. Todos nós precisamos. E eu estive pensando, né? Às vezes a gente fala tanto da caridade, mas a gente é tão orgulhoso, e a gente precisa um do outro, e não pede ajuda. Nós também precisamos da caridade do outro. Nós precisamos que o outro nos ouça, que o outro nos console, né? Então, a caridade é receber e também é dar, né? Do nosso tempo, do nosso amor, né? E eu estava ouvindo também, o Divaldo fala assim, em uma das palestras dele, que quando alguém faz algo para a gente, não é que a gente vai esquecer, porque nós não temos amnésia, nós temos pensamento, cérebro, dói, né? Mas é orar pelo outro, é não perder a oportunidade de poder estar se reconciliando, não fechar a nossa porta, né? É conviver com o outro. Essa é a caridade de Jesus. É conviver com os nossos irmãos, é estar sempre pronto para também estender a mão e falar: eu preciso de ajuda, me ajuda aqui, né? Não ter assim aquele orgulho, né? E também não ser aquela pessoa que só quer, também dê, né, para o outro. Participar dos ensinamentos da casa espírita, estudar para melhorar a vida. Tinha um amigo meu que falava assim, que a primeira vez que pediram para ele falar lá na frente, na casa espírita, ele falou assim, ele é uma pessoa muito culta até. Ele disse assim: não, eu não posso, eu faço tanta coisa errada, erro muito ainda. Mas então, só que você vai falar para os outros, mas não é só para os outros, é para você, porque o seu ouvido vai estar ouvindo. Os ensinamentos de Jesus é para você, primeiro para você que você vai estar falando. Então, não se envergonhe de falar. Não se envergonhe de falar para a família, para os amigos de Jesus. Mesmo que você não é perfeito, porque nós não somos, né? Nós estamos aqui aprendendo.
Vamos fazer caridade com o outro e com a gente. O mundo, nesse momento de dificuldade, pede equilíbrio, paz, esperança, para que possamos vencer as dificuldades. É o que nos está distanciando tanto de Deus, do nosso mestre médico Jesus. Nós temos que tirar esse homem velho e colocar o homem novo, o homem que vem buscar, na 10ª hora, os ensinamentos da doutrina espírita. É a porta de entrada para o mundo espiritual. Então, Kardec, nosso mestre maior, né? Através de Jesus e dos espíritos de luz, ele foi assistido e nos deixa um legado de amor imenso para que pudéssemos nos instruir e sair dessa dor, desse desequilíbrio, buscando a luz, buscando o amor. Então, domando conforme estás, tentando fazer o bem, o homem velho em um homem novo será o vencedor amanhã desta batalha que vem travando há tempos, que todo mundo estranha quando escuta falar, né? O fim dos tempos. Não que o mundo vá acabar, vá ser. Não, nós temos que entender que esse velho tempo aqui são as coisas erradas que a humanidade vem fazendo, deixando de praticar o bem. Então, pede urgente mudança para que a gente comece a buscar essas verdades que a doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos ensinando. Então, é necessário uma urgência mudança, né? Se a gente quiser tornar um herdeiro da divina luz, se purificando, clareando a nossa mente, em busca do acerto, em busca das verdades que essa doutrina tem nos passado, nós precisamos começar a nos transformar, sairmos do velho. A criança que flui chora na estrada. Nós precisamos ir buscá-la onde ficou, porque é necessário uma transformação urgente, né? Dentro dessa verdade que Jesus, nosso divino mestre, tão esquecido, espezinhado, ao passar os seus ensinamentos, ele foi tido como um louco, e as pessoas já portadoras de deficiências maiores e de buscar o mundo, a terra, o mundo terra, sem moral, preferiu, em vez de buscar os ensinamentos que Jesus estava passando naquele momento,
Ele foi morto, ele foi pregado na cruz, infamante, desprezado, e ele passa com tanta sabedoria e amor para não incomodar, magoar o homem da terra, o homem velho. Necessário, gente, vamos buscar Deus urgentemente para estarmos sendo amparados pelos Espíritos de luz, nos abençoando a todo momento, para que a gente possa ter realmente a doce paz como companhia, como ajuda, amparo, nos tirando dos erros, das decepções, dos prazeres, como ele fala, em função dos anunciados prazeres desenfreados a que se está acostumado. Como o homem vem fazendo, cometendo tantos erros, está na hora de despertarmos, porque o resultado está sendo fracasso moral contínuo. E como está, não dá mais para continuar. Nós temos que buscar urgentemente o Evangelho, não é? O que os Espíritos de luz têm para nos ofertar são as bênçãos, são as verdades, para que a gente entenda que nós temos que alimentar o nosso espírito para que ele não morra, ele não feneça. E é necessário começarmos agora para obtermos o equilíbrio, e o equilíbrio não deixarmos enfermos a ponto de fazermos a passagem antes da hora. Vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus, infinitamente bom e justo. Quer falar? O que nós ia falar ontem mesmo? Para as pessoas entenderem. Então, ontem a gente estava conversando sobre os passes, né? A dona Zélia falou uma coisa que eu achei muito interessante e importante para todo mundo saber. Na hora que a gente está fazendo a prece aqui, que a dona Zélia está fazendo, que eu faço, podem ter certeza que cada um de vocês sentados aqui estão recebendo o passe, viu? Do protetor, dos protetores da casa. A gente tem uma equipe no plano espiritual que trabalham com a gente, né? Fora isso, cada um de vocês também tem os protetores. As pessoas em casa estão recebendo. Já vi amiga minha falando, olha, eu recebi o passe, eu senti o passe da minha casa. A gente fica feliz. Não sou eu, não é dona Zélia, é a espiritualidade que está trabalhando, né? Que está colocando na água que vocês bebem o remedinho. E a gente sabe que muitas pessoas têm a mediunidade, né? Que vem até a casa espírita. E a mediunidade de cada um, às vezes quando a gente vai dar o passe, a pessoa ali fica tranquila, relaxa, e às vezes o espírito vem ali, encosta, quer falar. O que a gente quer falar? Esse não é o momento, né? Procura, se a pessoa tem vamos dizer assim, essa mediunidade mais apurada, fica de olhinho aberto, sabe? Não se concentra, né? Porque senão vai virar o quê? Vai virar um fenômeno aqui, né? As pessoas falam, olha, aquela casa espírita estão recebendo espírito. Não é nada disso, gente. O nosso intuito aqui é dar o passe,
passar o Evangelho. Para isso a gente tem um trabalho mediúnico na terça-feira, que é um trabalho fechado, né? E se a pessoa precisa de ajuda, vai conversar depois com a dona Zélia. A gente vai dar um passe mais reservado ali, né? Para essa pessoa que tem a mediunidade, que não consegue segurar. Vamos conversar com ela, vamos conversar também com o espírito que está precisando de ajuda, mas não aqui dentro da sala, que a gente tem criança, e não é legal, né? Para nenhum de nós. Então é esse o esclarecimento que eu queria dar a todos. Obrigada, Senhor, a vossa infinita bondade e misericórdia. Donizete, querido, que está entre nós, derramando os seus fluidos de amor, de cura, de paz e de esperança. Doutor Deuduque, médico de amor e caridade, que se preocupa com todos aqueles que se encontram adoentados. Eles estão presentes. Padre Vitor, que equipe maravilhosa de espíritos de luz. Doutor Bezerra de Menezes, nós estamos sob uma chuva de bênçãos. É só sentirmos. Se desliguem das coisas da terra, das dificuldades. Se você está com problema, esqueça e procure se entrosar nesse elo de amor, nessa energia que nesse momento está sobre as nossas cabeças, nos trazendo a cura, nos trazendo a paz, a quietude, o amor, que possa ir em favor dos lares. As águas estão sendo fluidificadas em cada lar. Façam o Evangelho no lar, para que os bons espíritos possam ir pernoitar com aquela família que nesse momento se conecta com Deus. Eles estão presentes. É só buscar. Eles estão a nosso favor. Eles estão do nosso lado. Busca e acharás. Bate a porta e ela se abrirá e jorrará sobre você as bênçãos do Senhor. Ó Mãe querida, misericordiosa, quanta luz, quanta esperança, quanta paz, que possamos ser gratos por tudo que Deus tem ofertado. E Jesus, o nosso divino mestre e médico, tem nos doado. É só querermos. Vamos em busca. Aquiete seus corações. Sintam a presença desses espíritos derramando sobre todos nós a luz e a esperança, as energias de amor e cura, nos transformando, nos tirando as enfermidades, as dores. Jesus, amigo, aqui estamos. Fazei de nós um instrumento para o teu trabalho de amor. Onde houver ódio, consenti que semeemos o amor, piedade,
amparo, esperança, derrama, São Francisco, sobre toda a humanidade, para que ela possa voltar urgentemente para os seus ensinamentos, para buscar no Evangelho essa luz, essa esperança que vem nos consolar, que vem trazer a cura, tirando assim esses espíritos inferiores, esses espíritos que ainda não têm o conhecimento e que estão nos atrapalhando. Nos ajude, abençoe a toda a humanidade, para que possamos cada vez mais nos apegarmos e estarmos com os bons espíritos, com essa equipe maravilhosa que tem trazido a doce paz. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor a todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje e sempre, perdoando as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos na tua verdade, no teu amor, porque só em ti brilha a luz do poder e da glória, da paz e do amor para sempre. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. A luz se faz sobre todos nós, espargindo para o nosso mundo, para as nossas cidades, que possamos estar sob a energia de luz, de amor, que esses espíritos de luz têm nos ofertado, mas que possamos fazer a nossa parte, buscando Deus para valer. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então vamos tranquilizando o nosso coração, soltando o nosso corpo, as nossas pernas, os nossos braços, fazendo um relaxamento, levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, através da sua criação. Vamos mentalizar a natureza, os animais, as flores, as águas dos rios. Vamos chegando até Jesus, enxergando a sua imagem, o seu rosto, de mãos estendidas, como se Ele estivesse dando um passe em todos nós. Mestre Jesus, muito obrigada por tudo e por todos. Obrigada pela encarnação. Hoje, Jesus, eu quero te pedir perdão. Nos perdoe pelas nossas fraquezas, nos perdoe por, mesmo conhecendo todo o seu evangelho de amor, ainda repetimos os erros. Nos perdoe, Jesus. E nós prometemos que de nossa parte vamos nos esforçar para nos melhorar, para enxergar essa luz que o Senhor nos mostra, que é a luz do amor, da sabedoria, da fé, do acreditar. Obrigada, Senhor. Ajude, toque no coração de cada irmão que está aqui hoje na Casa Espírita,
ou que está em sua casa, sentadinho. Toque neles, para que cada um em mim, na Dona Zélia, para que cada um de nós possamos, Senhor, encontrar forças em nosso coração, para seguir sempre em frente. Não importa o que a gente fez, o que importa é o que a gente vai daqui para frente fazer o melhor. Que os nossos erros nos sirvam como aprendizado e que a gente possa ter sempre a perseverança no amor. Que a gente possa sempre lutar contra todos os nossos vícios, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Que a gente possa praticar a caridade pura e verdadeira, que nasceu dos seus ensinamentos. A caridade da doação, da paciência, do saber ouvir, do saber amar, sem interesse. E que a gente, Senhor, não seja pessoas que fiquem só com as mãos estendidas, pedindo, mas que saibamos ser pessoas que com essas mãos possamos lutar, trabalhar no benefício de um mundo melhor. Ilumine, Senhor, não vamos esquecer, ilumine a cada ser, para que nesse final de semana, cada ser possa dar o seu melhor, acreditando num Brasil melhor, em um mundo melhor, fazendo a sua contribuição de amor, Jesus. E que o Senhor possa estar com todos nós sempre, para que haja paz, amor, respeito em todos os nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Deus abençoe. Porque os espíritos que choram, não é? Por ver o que dificuldade, não preciso. Dificuldade nós estamos encontrando para buscar Deus, para buscar Jesus. Eles choram, eles pedem trabalho. Vamos nos unir para trabalharmos em favor do nosso próximo, para que o crescimento possa começar a florescer, dar frutos de amor, de esperança e de paz. Donizete, querido, que as suas lágrimas possam ser a cura para toda a humanidade que se enfurece, se animaliza, quando deveríamos estar já mais próximos de Deus e de Jesus, para podermos fazer e chegar, saindo do mundo de sofrimento e de expiação, para o mundo de regeneração. Eles pedem, os Espíritos pedem para que todos nós nos unamos nessa prece de amor, para que possamos pôr fim às dores, às guerras, aos desequilíbrios tão grandes que o homem vem praticando por ter se distanciado de Deus, que é nosso Pai, e de Jesus, o nosso Divino Mestre. Não esqueçamos, é necessário que busquemos intensamente, porque eles estão aí para nos auxiliar, que possamos ser um instrumento que ajude nesse trabalho, com o auxílio deles, a levar a pessoa que se encontram, as pessoas que se encontram desequilibradas, a luz e o amor, se curando da doença, do desequilíbrio. Obrigada, Senhor.